Vamos para a segunda parte da nossa explicação, então. Pessoal, olha só. Equação reduzida da reta, tá? Porque nós temos dois tipos, a equação geral e a equação reduzida, que é o que a gente vai ver agora. Levando em conta os conhecimentos vistos anteriormente para se determinar a equação da reta e considerando o ponto pertencente à reta R que intercepta o eixo Y, ou seja, de coordenadas a n, temos, vamos lembrar, intersectar o eixo Y, esse é o eixo Y, quer dizer, cortar o eixo Y. A única possibilidade que tem do ponto ficar exatamente sobre o eixo Y é quando a coordenada dele para o x é 0, e aí o y pode ser qualquer valor, tá? Ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, é por isso que ele colocou, ó. O x tem que ser 0, e o y vai ser n. Esse n quer dizer o quê? Pode ser qualquer valor. E aí eles transformaram essas coordenadas, eles trouxeram ela para a fórmula, e aí chegaram a uma equação reduzida. Olha só, essa aqui é a nossa formulazinha original. Então, nós temos y menos y inicial. Y menos, quem era para ser o nosso y inicial? N. Então, ficou y menos n. O coeficiente angular a gente não sabe, porque a gente está trabalhando com uma equação bem algébrica aqui, tá? O x é da fórmula e o nosso x inicial teria que ser quem que eles colocaram lá? O 0. Então, olha só. M vezes x, mx. M vezes 0, sobra alguma coisa? Não sobra, né? Porque m vezes 0 seria 0, então a gente não coloca ele. Aí o que acontece? Esse nosso n é negativo, ele vai passar para o outro lado como? Positivo, para que o y possa ficar isolado. Então, se a gente lembrar bem isso aqui, era uma função de primeiro grau, só que a gente escrevia ela assim, ó. F de x era igual a ax mais b. E lembrar também que o coeficiente b, lá na função afim, ele era certinho o valor que nós tínhamos que cortava o eixo y. A coordenada do ponto B, a coordenada que cortava o eixo y, era certinho o coeficiente b, que no caso aqui na equação reduzida da reta está sendo lembrado pela letrinha n. Então, nós temos o coeficiente angular, que é o m, que vai ser sempre a letrinha que vai acompanhar o x, e o n a gente chama de coeficiente linear da reta. É ele que vai estar indicando certinho a parte onde é cortado o eixo y, ok? Aí, nós temos um exemplo de aplicação que a gente vai estar revisando o que a gente aprendeu até agora. Olha só, ele está colocando aqui. O gráfico, por exemplo, corresponde a uma reta cuja equação reduzida é y igual a 3x menos 5. Ele já está me dando essa equação pronta. Mas como que eu chego nela? Aí nós temos aqui o nosso gráfico. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, ele indicou, a equação dessa reta é y igual a 3x menos 5. Coordenada desse ponto, se ele está sobre o eixo y, vai ser quem? X é 0, y é menos 5. Tá aqui a coordenada desse ponto. A coordenada do outro ponto, se ele está sobre o eixo x, quer dizer que o y é 0. Então, x é 5/3, y é 0. Essa coordenada que eu falo, pessoal, é quando a gente marcava os pontinhos lá certinho. Ah, x é tanto, y é tanto. Onde vai ficar essa marcação, tá? É disso que eu estou me referindo. E para ir para a equação do ioiô michôchô, eu preciso do coeficiente angular. Como nessa situação eu não sabia dele ainda, a gente usa a atividade que a gente aprendeu na semana passada para calcular o coeficiente angular primeiro, e aí depois a gente vai para a formulazinha. Então, olha só, primeiro é os y. Então, eu tenho aqui 0 menos 5. E daí depois o x, eu tenho 5/3 menos 0. Porque nas coordenadas o primeiro valor é do x, o segundo valor é do y. Menos com menos, mais. 0 mais 5 seria 5. 5/3 menos 0 é o próprio 5/3. Aqui tem uma divisão, ó. É 5 dividido para 5/3. Eu só escrevi de uma maneira diferente. Como é que a gente resolve divisão de fração? 5 vezes 3, 15. 1 vezes o 5, 5. 15 dividido para 5, 3. Então, assim, a gente tem o coeficiente angular. Vamos para a fórmula agora.
Eu posso usar que tanto faz esses dois pontos aqui, tá? Mas eu vou escolher esse aqui, porque é o ponto que ficou exatamente sobre o eixo y, ok? Então, vai ficar assim, y menos y0. Qual era o valor que nós tínhamos para ele? Menos 5. Coeficiente angular foi o que nós encontramos, é o 3. O x é da fórmula. E quem era o meu x inicial? 0. Então, vai ficar menos com menos mais 3 vezes x, 3x. 3 vezes 0 é 0. Não precisa nem aparecer. Como a gente tem que deixar o y isolado, vai ficar o 3x que já estava aqui. O 5 é positivo, ele vai passar negativo. Então, essa equação reduzida ficou y igual a 3x menos 5. Fechou o que nós tínhamos lá em cima, tá?